Todos os dias, centenas de cidadãos na América Latina relatam episódios fascinantes que envolvem o fenômeno dos OVNIs. Muitos desses casos são veiculados pela mídia, despertando a curiosidade da população. Os céticos afirmam que se trata de confusões, autossugestão, folclore e crenças de grupos que desejam que o homem não esteja sozinho no universo. Mas como justificar esse argumento quando as testemunhas são pilotos e controladores aéreos? O que há por trás dessas histórias? Por que são testemunhos confidenciais? E por que esses relatos não vêm à luz? No Brasil, em 1996, um piloto viu um objeto incomum sobrevoando o estado do Rio Grande do Sul. Sem pensar nas consequências, dirigiu-se até ele para examiná-lo de perto. O objeto era tão grande que foi visto da Terra. Na Argentina, um investigador analisa um dos casos mais impressionantes ocorridos numa base militar. 40 anos depois de ocorrido o fato, ele procura saber o que os radares registraram e o que viu o piloto militar que sobrevoou o objeto. No México, em 2009, o presidente Obama estava em viagem oficial ao Distrito Federal, quando vários objetos estranhos foram fotografados enquanto sobrevoavam o Air Force One. Contato extraterrestre. Apresentamos hoje OVNIs e aviões. Os pilotos são considerados testemunhas privilegiadas, mas seus relatos nem sempre vêm à luz. No campo da aeronáutica, os pilotos nem sempre dizem o que viram porque ficam constrangidos, porque dirão que são loucos ou então sofrem certa restrição para que não falem abertamente desse assunto. Os pilotos são privilegiados, têm um alto nível de treinamento. Tem um instrumental a bordo do avião. Eles podem resolver situações complexas. Além disso, tem níveis diferentes de altitude. E por último, e o que é mais importante, há o fato de que eles precisam manter sua reputação profissional. O que ocorre é que, oficialmente ou não oficialmente, a maioria das linhas aéreas ao redor do mundo instruem seus pilotos a não reportarem um OVNI, a não falarem de OVNIs. O tema é sigiloso. Quando eles falam, o mundo ouve de outra maneira. E os fenômenos OVNIs tomam proporções imensas. É hora de descobrir o que se esconde por trás dessas histórias. Em uma tranquila manhã de 1996, Haroldo realizava um voo de rotina a bordo de seu avião particular. Estava prestes a voar perto de um dos objetos mais estranhos jamais vistos na região. Tendo sido piloto de acrobacias, não hesitou em fazer manobras arriscadas para se aproximar e examinar o OVNI. Decolei de Porto Alegre exatamente às 8h30 da manhã, no sábado. O dia estava praticamente bom, uma visibilidade boa. O teto aproximadamente tinha uma camada de nuvens esparsas, aproximadamente a 7.000 pés. Eu vinha a 5.500 pés. E nessa altitude eu vinha no padrão do voo controlado pelo controle de tráfego aéreo brasileiro e o controle Centro Curitiba. Foi um dia totalmente diferente. E nós estávamos todos juntos, porque na época o controle de tráfego ficava dentro do prédio do aeroporto, na parte baixa, nós ainda não tínhamos aquela torre ali. E estávamos ali conversando, era uma manhã muito bonita, um céu claro. Ao me aproximar de Pelotas, ao fazer o procedimento para a cidade do Capão do Leão, eu avistei à minha esquerda, quando estava chegando na cidade,
um objeto estranho sobre a Lagoa dos Patos. Comuniquei à torre, perguntei à torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O aeroporto de Pelotas não possuía um radar capaz de detectar a presença de um objeto estranho. E nós conversando, de repente, nós olhamos em direção à lagoa. O que visualizamos nos deixou um pouco impressionados. Porque era uma sombra muito grande, não temos detalhes, maiores detalhes, digamos assim, do que poderia ser, mas era algo notadamente muito grande, creio que mais ou menos, aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol. Eles puderam ver o objeto do chão, apesar de estarem longe do aeroporto. Nos aeroportos são obrigados a ter uns binóculos de grande visão distante. Então o controlador de voo, na época, pegou o binóculo e disse, o que é aquilo? E eu me desloquei até o local para verificar o que era. Chegando próximo ao objeto, eu me deparei com um objeto como piloto, já tinha praticamente 20 anos de voo. Um objeto totalmente estranho, totalmente anormal do que eu estava acostumado a visualizar. Comuniquei ao pessoal da torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O pessoal torcinho, o que é isso, Haroldo? Eu digo, não sei, eu vou olhar. O que a gente pode dizer que nós notamos de diferente é que ela era, além do tamanho descomunal que nós podíamos ver dali, ela tinha uma a formação dela era como se fosse uma pirâmide. Haroldo decidiu se aproximar do objeto para examiná-lo. Seu pequeno avião se dirigiu a algo desconhecido, que o superava em tamanho e, possivelmente, em tecnologia. Esse objeto estava em cima da ilha da Saragonha, onde eu cheguei próximo ao objeto, bem próximo a ele, e tive a oportunidade de ter um voo de aproximadamente 15 minutos em torno e acompanhando esse objeto que se deslocava exatamente a 5.000 pés de altura ele estava. O piloto manobrava com muito cuidado, tentando aproximar-se cada vez mais do intrigante objeto. Dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno do objeto, com o privilégio de poder ir em cima e embaixo, várias vezes acompanhando o objeto. Nesse tempo de voo, eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto que não era acostumado com a noção básica de aviação que eu aprendi. Eu me formei em 1979, eu tenho 35 anos de voo. Então, naquela época, eu não estava vendo um objeto que realmente não era um objeto acostumado. Quanto mais via o objeto, mais ele confirmava que não se comparava a nada que conhecesse. Porque ele girava e tinha várias saliências, e ele não era totalmente redondo, ele era como se fosse um octógono, tinha 8 lados. E nesses lados tinha umas saliências. A cor do objeto era muito interessante, parecia um latão bronze enferrujado. Aí quando eu cheguei próximo, que aí eu tive a consciência que aquilo não era aquilo do nosso planeta. Ele queria se aproximar o máximo possível para descobrir do que se tratava. Eu tive a oportunidade de visualizar e procurar uma saída de calor, uma saída térmica. Não havia absolutamente nada. A parte de cima desse objeto era bem arredondada, como se fosse uma cúpula.
eu posso especificar exatamente a altura do objeto. Como no avião eu tenho o altímetro, ele tinha exatamente 60 metros de altura. Quando eu estou completando a quinta volta, aquela cúpula de cima abriu. Haroldo voava próximo a um objeto que tinha padrões de voo completamente incomuns e que media 60 metros de altura quando começou a mudar sua morfologia, abrindo uma espécie de comporta. O pequeno avião corria perigo e não havia nada que o defendesse caso o objeto o atacasse. As histórias de avistamentos envolvendo pilotos e controladores aéreos se repetem por todo o continente. Há cerca de 50 anos, na Argentina, um caso teria ocorrido no centro de uma base militar. Existiriam provas físicas da presença e da interação de uma suposta nave extraterrestre com um avião da Marinha Argentina. O jornalista Jorge Marron está disposto a descobrir se o caso se deu tal como relata a imprensa, com o fim de determinar o que exatamente ocorreu na base naval de Punta Índio, em Buenos Aires, em 1965. A imprensa relatou que um objeto havia sido detectado por um radar e que um piloto decolou para interceptá-lo. Ao sair de uma nuvem, o piloto teria se deparado com o objeto. Mas existem provas concretas desse incidente? Para obter todas as respostas, o jornalista Jorge Marron se reunirá com a primeira pessoa que investigou o caso, Fábio Zerpa, um dos ufólogos mais renomados do continente, que teria sido o primeiro a pesquisar o ocorrido. O que sabe desse caso? Bom, foi um caso que, para nós, foi exemplar na ufologia mundial, porque havia um bip no radar da base de Punta Índio que já estava lá havia muito tempo e chamava a atenção. Então, Federico Machain, que era um aviador naval, pediu para decolar com o avião e começar a perseguir aquela luz tão estranha. Lembro que o controlador de voo o instruía. Olha, está à sua direita. Então, ele virava para a direita e não estava mais. Disse, não está à sua esquerda. Ele virou para a esquerda e não estava mais à esquerda. Então, ele fez várias manobras assim, até que, em determinado momento, ele fez que ia para a direita, mas foi para a esquerda, e foi então que ele viu. Foi o primeiro piloto militar, até onde eu tenho conhecimento, que viu um OVNI muito de perto. Por que este caso é tão importante para o senhor? Porque uma base naval de um país aceitou a realidade dos OVNIs quando o captaram fisicamente no radar de uma base naval. E isso é muito importante. Houve uma investigação oficial e a que resultado chegou? Quem fez a investigação oficial foi o capitão Pagani. A versão oficial foi dada pelo próprio chefe do Departamento de OVNIs da Marinha de Guerra Argentina. E o que concluíram? O que disseram? Disseram que era verdade. Verdade? E isso permitiu que o caso fosse difundido e que o nomeássemos. Qual é sua teoria sobre esse objeto que apareceu? Que era uma nave extraterrestre. O encontro com o respeitado ufólogo Fábio Zerpa revela que o caso envolveu várias testemunhas e especialistas que não puderam explicar o fenômeno que observaram. Ele está convencido de que era um objeto tecnológico de origem não planetária. Em 1965, o piloto afirmou ter visto por um instante uma luz estranha na parte posterior de seu avião. Pode ter sido um erro causado pela escassa visibilidade que ele tinha numa zona nebulosa? É hora de investigar mais a fundo o que há por trás dessa história. O que dizem os especialistas? Jorge Marron está disposto a descartar todas as possibilidades até chegar à verdade sobre esse caso. Em 1993, um piloto viu um estranho objeto sobrevoando o estado do Rio Grande do Sul. A nave era desconhecida e tecnologicamente superior ao seu avião. Na Argentina, um investigador reexamina